Vejo que assim, tem poucas coisas na vida que são muito fáceis e que geram um resultado absurdo. Você ter um orçamento bem detalhado da tua vida é justamente um desses pontos. Sei que você leu também a bibliografia do Elon Musk e lá fica bem claro a possibilidade que existe. O cara fez um foguete ficar 10 vezes mais barato planilhando, né? Exatamente. Isso, se não me engano, foi antes ainda do foguete aterrissar, né? Sim, porque agora ele conseguiu fazer o foguete pousar, você diminui os custos um monte. Foi lá no início. Você destruía um negócio de alguns milhões de dólares. 40 milhas de dólares. É muito barato, né? Além dele... eram uns 80 para lançar, ele reduziu para 40, depois reduziu para 10. E ainda agora faz aterrissar, então tá muito barato. Negócio nas bem proporções absurdo, de lançar um foguete. Cara de planilha. E o orçamento ele serve para diversas situações, né? Tanto para os casos mais simples, o cara quer planejar uma viagem com a família, quer conquistar o sonho da casa própria, você quer conseguir levar a tua namorada para jantar mais fora, né? Quanto para você conseguir levar o homem para Marte. Tem um trecho que me marcou muito, que ele comenta um entrevistador, que o principal motivo dele sempre se preocupar muito com os custos é porque ele entendia que se ele quisesse realmente levar pessoas para Marte, esse custo não poderia passar ali de em torno de 500 mil a $1 milhão por pessoa. E isso era simplesmente inviável ali com os custos da época. Então é bizarro, né? Como a mesma solução ela pode funcionar desde aspectos mais simples da nossa vida até tornar o que, né, aparentemente era impossível em algo que está cada vez se tornando mais plausível na nossa realidade. E eu vejo que, se tratando de brasileiros, a maioria das pessoas não tem culpa de muitas vezes lidar mal com o dinheiro. Tem alguns aspectos que eu acho que é importante a gente frisar, porque uma vez que a pessoa entende o porquê que ela se comporta dessa forma, é muito mais fácil dela conseguir fazer os ajustes. Então, o primeiro aspecto que eu observo é a questão cultural. A gente vem de uma cultura que simplesmente não gosta muito do dinheiro. A gente tem impactos ali históricos, como a situação de ter tido escravidão durante muito tempo. Então, às vezes, a gente olha o empresário como um cara explorador, um cara que acumula riqueza como alguém que está tirando proveito desse tipo de situação. A gente tem também uma herança católica. Quando a gente olha para outros países como Estados Unidos, teve muito mais força a igreja protestante do que propriamente a católica. Então, no João Calvino já mudava a percepção de riqueza. Se entendia que o dinheiro era algo que, na realidade, era um recurso que Deus tinha te entregado e, portanto, você precisava cuidar bem desse dinheiro. Já na igreja católica, se via que o dinheiro era algo que você não podia acumular. Você tinha que entregar aquilo para a igreja ou fazer algum tipo de doação. Ele era uma espécie de batata quente. Você precisava se livrar do dinheiro. E a gente vê muitas pessoas que têm justamente esse sentimento. A pessoa ganha 5 mil, ganha 10 mil, ela passa a ganhar 20 mil e ela dá um jeito de gastar até o limite. Então ela precisa se livrar daquilo, que fica incomodando uma vez que está acumulado. E um outro aspecto que eu vejo também do Brasil é a questão de corrupção. A gente já teve muitos casos de corrupção. Fica bem nítido que muitas vezes a gente olha para quem ganhou dinheiro e pensa assim, poxa, o que será que essa pessoa fez para ganhar? Será que não foi alguma coisa errada no meio desse caminho? Então esse tipo de situação faz com que muitas vezes a gente não goste de ter dinheiro acumulado, não se interesse por esse tema, não estude. É como na época que era feio você ser muito forte. Associavam um cara que treinava, que fazia dieta, com um cara que muitas vezes não era inteligente, uma pessoa que só queria saber de treinar. Esse cara provavelmente não deve trabalhar direito. E hoje mudou essa realidade. Hoje é completamente bem visto e você entende que uma pessoa que se alimenta bem, que consegue ter uma rotina disciplinada com relação ao treino, tem muito mais condição de performar em todos os outros setores da vida. O dinheiro funciona exatamente da mesma forma. A pessoa que acumula riqueza, ela naturalmente consegue explorar muito mais o potencial que ela tem enquanto indivíduo. Seja para ajudar os outros, seja para montar uma empresa, para conseguir conquistar os próprios sonhos. Então, o primeiro fator que eu vejo é justamente essa questão cultural. E o segundo fator, que está atrelado diretamente à parte cultural também, é uma falha no nosso sistema de ensino. Muitas vezes, é claro que é fácil a gente criticar o sistema de ensino. Eu, particularmente, era um aluno que gostava da escola, estudei muito, sempre fui muito nerd ali, do ponto de vista de estudar. Isso, inclusive, tem participação dos meus pais, porque eles mostravam o orçamento da casa. E, naturalmente, eu falava assim, poxa, escola é um negócio muito caro. E meus pais... particular?
Fiz particular. Eles sempre me colocaram ali ou no melhor colégio da cidade ou no segundo melhor. E sem ter muita condição, assim, eu via que era algo bem discrepante quando eu olhava para as contas. Exato, eu via minha mãe comprando roupa na loja mais barata da cidade, eu via eles felizes quando eles levavam a gente para jantar fora, uma vez a cada 6 meses. Eu falava assim, bom, o custo de uma janta em 4 pessoas, isso na época lá, né? Eu morava no Espírito Santo, é de R$100. Eles estão pagando, né, R$500 para eu estudar e R$500 para o meu irmão. Então, se a gente fosse para um colégio público, dava para ter 5 momentos felizes desse. Então, é sinal que, apesar de eu não conseguir entender, talvez, a complexidade do quanto o ensino é importante, para os meus pais isso tem um valor gigantesco. Então, a minha contrapartida enquanto filho é me dedicar ao máximo nisso e realmente cumprir com a minha jornada de estudo. E o nosso sistema de ensino tradicional, isso também não é culpa dos professores, é o modelo. Os professores eles têm que seguir ali o modelo, são contratados. Verdade, né? Exatamente. O cara vai desviar do plano. Então é difícil a gente conseguir achar um culpado nesse tipo de situação. Mas quando a gente olha para o ensino da matemática, a gente vê que a maioria das pessoas já começa a gerar um bloqueio. Então a gente fala a palavra matemática, muita gente fala assim, poxa, Rafa, mas eu sou das humanas, eu não gosto muito de matemática, né? Sinto que eu não consigo entender. E esse bloqueio ele vem desde a parte do ensino. Né? Sendo que matemática tem naturalmente um nível de complexidade, mas não é um negócio absurdamente difícil. Uma vez que a gente se limita nesse tipo de aprendizado, fica muito mais complicado de você conseguir ter uma vida mais próspera. A vida fica muito mais difícil para uma pessoa que não entende matemática. Tanto na situação que você comentou ali, né, a pessoa que não entende matemática, como é que ela vai calcular os macros? Como é que ela vai conseguir ter clareza ali de como é a alimentação? O mesmo vale para orçamento, o mesmo vale para a construção de uma empresa. Eu vejo que o nosso formato hoje de educação ele te entrega a solução antes de você ter um problema. E é muito difícil você se esforçar para aprender uma solução sem ter um problema para você conseguir solucionar, no final das contas. Então, como que eu vejo que é o caminho que eu tento, inclusive, passar, tanto nos meus cursos quanto nas aulas do próprio RD? É você mostrar situações cotidianas da vida da pessoa e justamente acrescentar a ferramenta logo após isso. Então, para você ensinar um jovem como é que ele faz para calcular a circunferência de um círculo, baseado no raio ou a área desse círculo, o cara não quer saber muito disso. Agora, no momento que ele precisar construir um castelo, por exemplo, no Minecraft, ele for precisar identificar quanto ele vai precisar trazer de material para conseguir levantar uma torre que tem um formato circular, nesse momento ele naturalmente vai precisar ter esse tipo de conhecimento. Então, se isso fosse abordado de uma outra forma, acredito que o interesse das pessoas aumentaria bastante.